Oi gente, tudo bem? A aula de hoje é razões trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Então vamos lá. Nas razões trigonométricas do triângulo retângulo, nós vamos ver as três razões básicas, que é o que? Seno, cosseno e tangente. Então vamos lá, para a gente entender bem direitinho. O que é o seno? É a razão. Vocês sabem que razão quer dizer o que? Divisão. Tá certo? Razão quer dizer divisão. É a razão entre a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Primeiro vamos entender isso aqui. Então vamos lá. Nós aprendemos desde lá de Pitágoras que triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus e que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, tá certo? Isso aí vocês já aprenderam. E que os dois lados são cateto e cateto, tá certo? Só que ele fala aqui do seno em cateto oposto. Vamos entender o que é isso, tá certo? Então, ó, dentro de um triângulo nós temos três ângulos. Temos esse ângulo que é um ângulo de 90 graus, temos esse outro ângulo e temos esse outro ângulo, tá certo? Ó, essas letras que eu vou colocar aqui dentro são letras do alfabeto grego. Não se incomode muito com esses nomes não, tá certo? É só porque em ângulos geralmente a gente usa o alfabeto grego, tá certo? Então vou colocar aqui, ó, essa letra do alfabeto grego que parece um peixinho deitado, o nome dela é alfa. E essa outra letra aqui, ó, que é um igualzinho um O, é chamado de teta. Então, ó, o que é cateto oposto? Preste atenção. Se eu tirar como base, preste atenção, ó, se eu tirar como base o seno, ó, seno de alfa, preste atenção, ó, se eu tirar como base o seno de alfa, eu estou dizendo aqui que o seno é o que? Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Quem é meu cateto oposto, ó? Tô tomando em consideração esse ângulo aqui, ó. O cateto oposto é o lado que está de frente ao ângulo. Então, meu cateto oposto, ó, vamos chamar esse cateto aqui, ele é cateto oposto. Vamos dizer que aqui seja B e aqui seja C. Só para a gente se situar, tá certo? Então, ó, meu cateto oposto ao ângulo alfa é quem? É B. Então vai ser B. E vamos chamar isso aqui de A. Bom, a hipotenusa. Então, ó, meu cateto oposto a esse ângulo é B, dividido pela hipotenusa, que é A. Se eu tomar em consideração o outro ângulo, ó, seno de teta, ó, eu não estou tomando em consideração mais esse ângulo, eu estou tomando em consideração esse ângulo. Então o seno é o que? Cateto oposto, só que meu cateto oposto agora é quem? É C. C dividido pela hipotenusa, que é A. Então, ó, preste atenção, gente. Seno é o que? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Isso tem que ficar bem gravado na cabeça de vocês. Toda vez que eu falar calcule o seno, como é que vocês vão calcular? Vocês vão pegar a medida do cateto oposto e dividir pela medida da hipotenusa, tá certo? Nesse triângulo, vamos apagar isso aqui, ó, esse nome aqui, hipotenusa, cateto e cateto. Vamos apagar aqui, ok? Então vamos lá, ó. Esse lado aqui eu chamei de B, esse lado aqui eu chamei de C e esse lado aqui eu chamei de A. Então, ó,
estou levando em consideração esse ângulo aqui, ó. Então, ó, se eu levar em consideração o ângulo alfa, meu cateto oposto é o lado que está de frente a ele. Então, meu cateto oposto vai ser quem? B, dividido pela hipotenusa, que é A. Se eu levar em consideração esse outro ângulo aqui, que é o θ, então meu cateto oposto é o lado que está de frente ao ângulo. Vai ser quem? Vai ser C, dividido pela hipotenusa, que é A. Ok? Então, ó, lembrando sempre, seno, ó, seno é o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso aqui, ó, gente, é muito importante vocês terem isso aqui na cabeça. Seno é o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos lá. O mesmo triângulo, ó, aqui é um ângulo de 90 graus. De frente ao ângulo de 90 graus está a hipotenusa. E os outros são cateto e cateto. Ok? Estou repetindo. Vamos tomar esse ângulo aqui como alfa. E vamos tomar esse ângulo aqui como θ. Ok? Então a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça que o cosseno de um ângulo é o que? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Professor, o que é cateto adjacente? Vamos lá. Então, de novo, ó, vou tomar em consideração o ângulo alfa. Então, eu tenho cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente. Presta atenção. Cateto adjacente é o lado que está colado com o ângulo. Ó, a diferença de cateto oposto para cateto adjacente. Cateto oposto é o lado que está de frente ao ângulo. Ó. Se eu pego alfa, meu cateto oposto é B. Se eu pego θ, meu cateto oposto é C. Ou seja, oposto é o que está de frente ao ângulo. E o cateto adjacente é o que está colado ao ângulo. Nesse caso aqui, ó, se eu levar em consideração θ, qual é o cateto que está colado ao ângulo? É B. Então vai ser B dividido pela hipotenusa, que é A. Se eu tomar em consideração o ângulo θ, quem é o cateto oposto de θ? É C, ou seja, é o lado que está colado com o ângulo. Professor, por que o A também não está colado ao ângulo? Mas o A é hipotenusa, não é cateto. E ele está dizendo aqui que é cateto adjacente. Então, cateto adjacente é C e não A, porque A não é cateto, A é hipotenusa. Então, se eu tomar em consideração esse ângulo, o cateto adjacente é C e a hipotenusa continua sendo A. Ok? Então, lembrando, cateto oposto é o cateto que está de frente ao ângulo. Cateto adjacente é o cateto que está colado com o ângulo. Tá certo? E por último, nós vamos ver a mesma coisa aqui, ó. Ângulo de 90 graus. De frente ao ângulo de 90 graus tem a hipotenusa. E os outros dois são os catetos. Então, a tangente de um ângulo vai ser igual ao que? Ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Então, ó, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa e vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Então, ó, se eu for tomar em consideração esse ângulo alfa, eu vou ter o que? A tangente de alfa vai ser igual ao que? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto a alfa? É C. E quem é o cateto adjacente a alfa? É B. Se eu for tomar em consideração o ângulo θ, quem é o cateto oposto ao ângulo θ? É B.
E quem é o cateto adjacente ao ângulo θ? É A. Então, ó, tem que se lembrar dessas três formulazinhas, ó. Toda vez que eu falar em seno, eu estou falando o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quando eu falar em cosseno, eu estou falando o que? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E quando eu falar em tangente, eu estou falando o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então vamos para um exemplo prático. Preste atenção. No triângulo MNP, então triângulo MNP, vamos calcular o ângulo P. Então, ó, P está aqui, eu quero calcular esse ângulo e eu sei que ele tem uma abertura de 25 graus. Ou seja, o meu ângulo P, ele tem uma abertura de 25 graus, ok? Então vamos lá. Se eu quero, o que é que eu quero medir aqui? Eu quero o seno desse ângulo, ó, seno do ângulo P. Então eu vou fazer o seguinte, ó, o seno de P vai ser igual ao que? Seno é o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos substituir, ó, o seno de P, mas quem é P, não é 25, ó, P é 25, então, ó, o seno de 25 graus é igual ao cateto oposto, ó. Se o ângulo é esse aqui, 25, o cateto oposto é o lado que está de frente ao ângulo. O lado que está de frente ao ângulo é quanto? 3 dividido pela hipotenusa, que é o que? 7,1. Tá bom? Então, ó, o seno de 25 graus é igual a 3 dividido por 7,1. Então, pega a calculadora e vamos dividir, ó, 3 dividido por 7,1 igual, ó, só basta pegar esses dois primeiros números, 0,42. Então isso quer dizer que o seno de 25 graus é igual a 0,42. Ok? Ou seja, essa abertura aqui é igual a 0,42. E essa abertura é o que? É o seno de 25. Ok? Vamos fazer a segunda questão. No triângulo RST, vamos calcular o cosseno do ângulo R, que mede 42 graus. Então, ó, vamos lá. Se eu quero o cosseno do ângulo R, eu quero o cosseno de 42. Então, ó, cosseno de 42 graus vai ser igual a quanto? Cosseno é o que? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a 42? É 5,3? Não. 5,3 ela é hipotenusa. Por quê? Aqui está o ângulo de 90 graus e hipotenusa é o lado que fica de frente, que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Então isso aqui é hipotenusa. O cateto adjacente é o lado que fica colado com o ângulo. Então vai ser quem? 3,8. 3,8 dividido pela hipotenusa, que é quanto? 5,3. Então, cosseno de 42 graus vai ser igual a 3,8 dividido por 5,3, que dá igual a quê? Aproximadamente 0,72. Então, 0,72. Então, ó,
o cosseno de 42 graus é igual ao que? A 0,72. Ou seja, essa abertura aqui, ok, esse ângulo, o cosseno desse ângulo é igual a 0,72. E agora a última questão. Vamos calcular a tangente do ângulo B. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Preste atenção. Tangente é igual a que? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Beleza. O ângulo B está aqui. Quem é o cateto oposto ao ângulo B? É o cateto que está de frente. Tem algum valor? Não. Então, cateto oposto eu não sei ainda. E o cateto adjacente? O cateto adjacente é o lado que está colado ao ângulo B. É 9? Não. 9 é hipotenusa. Por quê? A hipotenusa fica de frente, fica oposta ao ângulo de 90 graus. Então, essa aqui é a hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o que? Raiz de 45. Ok? Beleza. Então, vamos lá. E agora, professor, como é que eu calculo isso? Lembra do teorema de Pitágoras que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Que é a minha hipotenusa? É 9. Vou chamar isso aqui que eu não sei de x. Então, minha hipotenusa é quem? É 9. Então, vai ficar 9 ao quadrado igual, vou chamar b de x, x ao quadrado, mais, vou chamar c de raiz quadrada de 45. Ok? Ok. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Isso é igual a x ao quadrado mais. Quando o índice, aqui não tem nada escrito, mas é 2. Quando o índice é igual ao expoente, corta e o valor sai de dentro da raiz. Beleza? Beleza. Vou pegar esse 45 e levar para o outro lado. Está positivo, passa negativo. Então vai ficar 81 menos 45 igual a x ao quadrado. Então, ó, 81 menos 45. O 1 é menor do que o 5, não dá para subtrair, então vou pegar emprestado. Então, 7, 8 menos 1, 7. E aqui passa 10, 10 mais 1, 11. Então, ó, 11 menos 5 dá 6. 7 menos 4 dá 3. Então, 85 menos 45 dá 36. Então, ficou 36 igual a x ao quadrado ou x ao quadrado igual a 36. Então, isso aqui vai ser o que? X igual a raiz quadrada de 36. X vai ser igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 6, 36. Então, ó, onde tem x, esse valor aqui é quanto? 6. Que a gente encontrou ela aqui agora, x é igual a 6. Então, agora eu tenho como encontrar o que? A tangente do ângulo B. Então, ó, a tangente do ângulo B vai ser igual ao que? Ao cateto oposto, que é quem? 6 dividido pelo cateto adjacente, que é quem? Raiz quadrada de 45. Gente, preste atenção. Isso aqui é uma coisa que eu ensino desde lá da sexta série, mas vocês não lembram muito não. É minto, gente. Isso aqui é assunto de 8º ano. Desculpa. Não pode ficar raiz quadrada no denominador. Então, para mim eliminar essa raiz quadrada aqui, o que é que eu vou fazer?
eu vou multiplicar por raiz quadrada de 45 o numerador e vou multiplicar por raiz quadrada de 45 o denominador. Então isso aqui vai ficar, ó, 6 vezes raiz quadrada de 45 dá 6 raiz de 45 dividido, ó, raiz de 45 vezes raiz de 45 é a mesma coisa que raiz de 45 ao quadrado. Por quê? Ao quadrado é o que? É ele vezes ele mesmo. Então, raiz quadrada de 45 vezes raiz quadrada de 45 é igual a raiz quadrada ao quadrado. Como aqui é 2, o índice é 2 e o expoente é 2, a gente corta e esse número sai da raiz. Então, a tangente do ângulo B vai ser igual a 6 raiz quadrada de 45 dividido por 45. Tem como simplificar? Tem. Vou dividir aqui por 3. 6 dividido por 3 dá 2. E vou dividir aqui também por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Então isso aqui vai ficar igual 2 raiz de 45 sobre 15. Ok? Então, gente, é difícil? Não. É trabalhoso. Dá muito trabalho, tá certo? Mas o que eu quero que vocês entendam e quero que vocês memorizem são as formas. Toda vez que eu disser seno, você vai pensar em quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quando eu falar em cosseno, você vai pensar o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E quando eu falar em tangente, você vai pensar o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, muito obrigado. Infelizmente, gente, eu digo isso toda aula para vocês. Espero que vocês um dia compreendam. Matemática é uma disciplina prática. Você só vai ficar bom em matemática se você praticar. Não tem outra saída, tá bom? Então, pratiquem. Por hoje é só. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.